Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Batalha da Ponte Milvia, que ocorreu em 312 d.C. Com este sinal vencerás. No contexto, o foco é a disseminação do cristianismo, né? Vamos falar também sobre o império de muitas crenças, a ascensão do cristianismo, sobre como Roma foi cristianizada. Bora lá? Então, antes, em 33 d.C., ocorreu mais ou menos por essa data a crucificação de Jesus. Entre 46 e 57, jornadas missionárias do apóstolo São Paulo. Aí, 13 anos depois da morte de Jesus, mais ou menos, começa a atividade missionária de São Paulo. Entre 64 e 68, durante o incêndio de Roma, o imperador Nero mata centenas de cristãos como bodes expiatórios. Martírio dos santos Pedro e Paulo ocorreu mais ou menos também nessa época. De 284 a 305, Diocleciano e Galério suprimem o cristianismo em todo o império. Depois, em 325, o primeiro concílio de Nicéia define a natureza da crença cristã ortodoxa. Em 340, Úfilas, o Moisés dos Godos, começa a disseminar o cristianismo ariano para as tribos germânicas. Em 380, o cristianismo se torna a fé oficial do Império Romano. Em 391, a adoração pagã é banida do Império Romano. Em outubro de 312, o imperador Constantino I estava acampado na Ponte Milvia, perto de Roma, esperando o confronto com Magêncio, seu rival, pelo controle do Império Romano do Ocidente. Em 285, o império foi dividido em dois, o do Ocidente e o do Oriente, cada um deles governado por um imperador e um substituto. A tradição diz que, nos dias que antecederam o encontro, Constantino teve uma visão de uma cruz flamejante no céu contendo a inscrição In hoc signo vinces, com este sinal vencerás. Isso o convenceu de que tinha o apoio do Deus dos cristãos, e essa crença foi mantida quando seu exército se pôs em marcha para derrotar os homens de Magêncio. Na verdade, o Deus cristão não foi a primeira deidade ouvida por Constantino. Uma versão anterior dessa visão envolvia o Deus greco-romano Apolo. Parece que ele estava buscando um apoio teológico para legitimar sua ambição de se tornar o único imperador. E um ser supremo monoteísta talvez lhe tenha aparecido uma boa opção, uma imagem espelhada no céu de sua própria posição na terra. A despeito da lenda de sua visão divina, a conversão de Constantino ao cristianismo parece ter sido gradual e não imediata. Ele só foi batizado muitos anos depois em seu leito de morte, mas logo após sua vitória na Ponte Milvia, começou o processo de reabilitação e, em seguida, de exaltação do cristianismo. Em 371 d.C., ele publicou o Edito de Milão, uma proclamação que estabelecia a tolerância religiosa para o cristianismo dentro do império. A adoção do cristianismo por Constantino I, depois de sua vitória na Ponte Milvia, deu um grande impulso à fé. Ela ganhou mais seguidores e começou a banir os cultos pagãos. Outros temas relacionados em história aí, o saque de Roma, Justiniano reconquista Roma, coroação de Carlos Magno, a querela das investiduras, a queda de Jerusalém, a queda de Constantinopla, as 95 teses de Martinho Lutero. Por quase 300 anos após a vida de Jesus Cristo, a religião baseada em seus ensinamentos seguiu sendo uma seita menor dentro do Império Romano, praticada junto com muitas outras, tanto mono como politeístas. Mas alguns aspectos do cristianismo, como sua natureza igualitária, fizeram dele algo suspeito para as autoridades imperiais, e os cristãos eram perseguidos de tempos em tempos. Por todo o mundo antigo dessa época, condições sociais, políticas e econômicas em transformação tinham reflexo em mudanças culturais e religiosas. O cristianismo era apenas um entre vários monoteísmos, ganhando popularidade no Império Romano, incluindo a seita persa do mitraísmo, com a qual ele tinha muito em comum. Em 324, depois de se livrar do imperador do Oriente, Constantino se tornou o único governante do Império Romano e buscou usar o cristianismo como a força unificadora de seu domínio tão diverso e fracionado. Para tornar a cada vez mais dominante metade oriental fácil de governar, ele fundou uma nova cidade chamada Constantinopla, hoje em Istambul, consagrando-a tanto com rituais cristãos quanto pagãos, mas permitindo apenas a construção de igrejas cristãs. Apesar de ainda demorar um tempo para que todos os cidadãos romanos se convertessem ao cristianismo, no reino de Constantino, as camadas mais altas da sociedade, buscando o avanço político e favores pessoais do imperador, se voltaram em bloco para a igreja, e o imperador construiu basílicas por todo o império. O cristianismo, no entanto, não era uma religião única e uniforme naquela época, havendo divisões ou cismas. Em 325, Constantino convocou o Concílio de Nicéia, o primeiro concílio universal da Igreja Cristã, sobretudo para resolver o cisma ariano, uma disputa teológica sobre se Jesus era da mesma substância de Deus. Em meados dos anos
300, o imperador Juliano, seguidor da velha religião, tentou reviver o paganismo, mas era tarde demais. Os cristãos haviam se tornado maioria, pelo menos no Oriente. A fé foi ficando cada vez mais vinculada ao império, uma vez que o Estado romano adotou e moldou a igreja num instrumento de controle, unidade e estabilidade, tanto social quanto político. Sob o imperador Teodósio I, que reinou entre 379 e 395, os templos e cultos pagãos foram suprimidos. A heresia virou crime e o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano. Por fim, também se tornou a fé dos estados sucessores bárbaros no Império Romano do Ocidente, bem como do Império Bizantino no Oriente. No curso de muitos séculos, as igrejas ocidental, católica e oriental ortodoxa se afastaram em doutrina e organização, mas o cristianismo perdurou. Então, os imperadores romanos derivavam sua autoridade e sua legitimidade de religiões pagãs. A igualdade do cristianismo ameaça a estrita ordem social do Império Romano. Constantino viu o cristianismo com sua única deidade suprema como uma ferramenta para a unidade e uma validação da autoridade imperial. Depois da Batalha da Ponte Milvia, Constantino adota o cristianismo. Mais tarde viria a se tornar a religião do Império Romano. A igreja é transformada em imagem do Estado romano com uma hierarquia estrita e a centralização do dogma. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e vai dar os próximos vídeos as próximas notificações. Hasta la vista, até a próxima.